E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente está começando mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Pedro Elias e vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai começar a nossa aula de um jeito diferente. Hoje a gente vai analisar a imagem. Vamos se imaginar numa praia, tá bom? O mar, o sol. E eu pergunto a vocês, o que compõe tudo isso? A areia, o mar, as rochas, os animais. Mas o que é tudo isso? E quais são suas propriedades? Isso, gente, é o que a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar matéria. Mas o que é matéria? Para vocês, o que é matéria? O que seria? Matéria, gente, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Além dessas características, ela tem algumas propriedades que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar 3 propriedades da matéria, tá bom? Então, gente, tudo é matéria? Vou deixar essa pergunta para vocês. Botem aí nos comentários que eu dou uma olhada depois. E dou aquele ponto por participação. Pois bem, gente, quais são essas propriedades que a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar as propriedades organolépticas, tá bom? As propriedades físicas e outras propriedades físicas, tá bom? A gente vai estudar essas 3 propriedades. Primeiro, a gente vai estudar as propriedades organolépticas, tá bom? Que é bem simples. Tem um nome meio esquisito, mas é bem simples. Gente, essas propriedades podem ser reconhecidas pelos órgãos dos sentidos, como cor, gosto e odor. O que isso quer dizer? Que tem alguns materiais de só no simples fato de eu ver, eu vou saber o que é aquilo, tá bom? A propriedade específica mais evidente é a cor de cada material, né? Ou seja, eu ver um material e só pela cor eu saber o que é. É eu olhar para o carvão e o simples fato de ele ser preto eu saber que é carvão, tá bom? A gente tem os nossos exemplos aqui, o sulfeto de cobre, né? Ele é essa pedra azul. Só pelo fato de ele ser azul, quando eu for observar, eu já sei que é o sulfeto de cobre. Ou então o rubi. O rubi é um mineral vermelho e o simples fato de ele ser vermelho me dá, né, a condição de eu afirmar que somente pela cor eu dizer, isso é um rubi. E o enxofre, né? O enxofre também é um mineral, tá bom? Que o simples fato de ele ser amarelo, só em olhar eu digo, isso aqui é enxofre, tá bom? Por meio de outra propriedade organoléptica, também é possível, por exemplo, distinguir materiais visualmente semelhantes. Ou seja, tem materiais que são parecidos, mas não são os mesmos materiais, né? Aqui a gente está usando somente um sentido, né? Que é a visão. Aqui, né, a gente já vai distinguir materiais com outros sentidos. Um exemplo que eu dou para vocês é o sal e o açúcar, tá bom? Talvez se eu, né, tiver uma vasilha, um recipiente sem os rótulos, né, sal e açúcar, tivesse ele solto em cima da mesa, só olhando, né, eu não vou saber o que é sal, o que é açúcar. O que é que eu vou fazer? Vou provar. O paladar é que vai me dizer o que é o sal e o que é o açúcar. As propriedades organolépticas é isso. São, né, materiais, né, que eu olhando, eu vou saber distinguir quais são. Alguns, né, somente pela cor e outros pelo paladar, dentre outros. Ou então pelo odor, né? É o simples fato de um material ter um bom cheiro ou um mau cheiro. Pode me dizer já logo que material é. Em seguida, as propriedades físicas, tá bom? Que isso é muito importante compreender. As propriedades físicas, gente, são os materiais que podem se encontrar em diferentes estados físicos, né? Ele pode estar em um estado sólido, líquido ou gasoso, que depende da sua temperatura.
quanto maior a temperatura, né, é mais fácil de um determinado material estar no estado líquido ou gasoso, tá bom? E o frio é mais fácil, né, de um material estar no seu estado sólido. Eu trouxe como exemplo, tá bom? Eu trouxe como exemplo a água, tá bom? Aqui nós temos o gelo, que é a água no seu estado sólido, né? Como já representei aqui. Tem também a água no seu estado líquido, né? A água no seu estado líquido, E também temos o vapor de água, né? Que é a água no seu estado gasoso, tá bom? Então, gente, essa passagem de estado de sólido para líquido, de gelo, né, para água, a gente diz que ele vai passar por uma temperatura de fusão, tá bom? A temperatura que faz com que o gelo derreta e se transforme em água é uma temperatura de fusão. Um exemplo é um picolé no sol. O picolé no sol ele vai estar no seu estado sólido, mas por conta da temperatura ele vai começar a derreter. A temperatura de fusão é aquela temperatura em que ele deixa de estar no estado sólido e passa a estar no seu estado líquido. Ou seja, é o momento em que o gelo, o picolé, começa a derreter. Tá bom? E quando ele passa do seu estado líquido para o seu estado gasoso, né? Quando ele passa da água para um vapor de água, ele atinge uma temperatura de ebulição, tá bom? Temperatura de ebulição é a partir do momento em que a água começa a evaporar. Temos um exemplo, uma água no fogo. Uma água no fogo, assim que você coloca, você não consegue distinguir se ela já está evaporando, tá bom? A partir do momento em que começa a borbulhar e a gente começa a ver o vapor, aí a gente vê, atingiu o estado, a temperatura de ebulição, tá bom? Ou então quando está na chaleira e começa a sair aquele vapor, que não é fumaça, é vapor. Assim que começar a sair, né, aquele vaporzinho, a gente já sabe, a água atingiu a sua temperatura de ebulição. Ela está começando a evaporar, está começando a passar para o seu estado gasoso. Então a propriedade física da matéria é isso. Ela tem seus 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Tá bom? E que, né, tem essa variação de temperatura que pode fazer com que o material fique no seu estado sólido, líquido ou gasoso, tá bom? Aqui no caso da água, a temperatura está subindo, né? E o material começa a perder algumas propriedades. A densidade, gente, que também é uma propriedade física, é uma grandeza física que resulta da relação entre a massa e o volume de um corpo, tá bom? Quando 2 corpos têm o mesmo volume, mas são formados de materiais diferentes, eles apresentam massa também diferente. Mas isso é lógico, né, gente? Se eles têm o mesmo volume, mas são formados de materiais diferentes, ele vai apresentar uma massa diferente. Temos aqui uma balança. E desse lado eu coloco 1 kg de algodão. E do outro lado eu coloco 1 kg de chumbo. Eles vão ter a mesma massa? Não, não vão ter. Eu vou precisar de bem mais algodão para atingir 1 kg e bem menos chumbo para apresentar 1 kg, tá bom? Então, eles têm o mesmo volume? Tem, os dois têm 1 kg. Mas tem a mesma massa? Não. O algodão vai ter bem mais massa, tá bom? Mas o volume vai ser o mesmo. E vamos para outras propriedades físicas, tá bom? A propriedade que confere ao material resistência ao risco é a dureza. Ou seja, a propriedade que diz se um material ele é mais duro, mais maleável, né? É a dureza. O material mais duro que existe é o diamante. Ele risca todos os outros materiais sólidos naturais e quase a totalidade dos artificiais. Então, o material mais duro que nós temos na natureza é o diamante. Alguns materiais podem ser achatados e transformados em lâminas. Essa propriedade é denominada maleabilidade, que, né, tem alguns materiais que têm, né, essa propriedade. Os principais exemplos de materiais maleáveis estão entre os materiais, né, os metais, o chumbo, o ouro, o ferro,
o zinco, o alumínio, né? É tanto que tem muitos materiais que são compostos dessa matéria-prima. Que no caso é a linha férrea, que ela precisa ter um material mais maleável para poder fazer as curvas dos trens, né? E a moeda, para a moeda atingir, né, esse resultado, esse molde, essas características, o material utilizado, o ferro, o ouro, enfim, ele tem que ser um material maleável, né, para poder atingir esse estado, né, esse resultado. E vamos para a nossa atividade remota. A atividade remota, gente, vai ser bem simples, só para a gente prestar atenção mesmo. Primeiro, o que é matéria? Falei isso lá no começo. Quais são as propriedades específicas da matéria? Ixi, eu falei 3, não foi? Dê exemplos de materiais com propriedades organolépticas, tá bom? Aqueles materiais que só olhando eu consigo distinguir o que é, ou então pelo paladar, dentre outros, né? Odor também. Defina o que é densidade. Eu defini. O que é temperatura de fusão e temperatura de ebulição? Eu dei o exemplo da água, hein? Defina maleabilidade. Foi uma das últimas coisas que eu expliquei, eu acho. E agora, essa questão, gente, quem acertar tem aquele ponto garantido. Digamos que uma balança tenha 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo. Qual é o mais pesado? Quero saber as respostas, hein? E aqui o esquemazinho para vocês ajudar vocês a responder essa 7ª questão. E é isso, gente. Obrigado pela assistirem essa aula até aqui. Espero vocês na próxima semana. Não esqueçam de mandar atividade. E até a próxima.